Literatura está de volta com um programa sobre os clássicos. Aqueles autores que nos ajudam a entender quem somos e aonde chegamos. E nós temos uma novidade. Ao longo desse ano vamos fazer uma campanha em que a sua participação é fundamental. Veja em nosso site. Convidamos você a ler os clássicos junto com a gente. Mas o que torna um autor um clássico? O conceito de clássico, a meu ver, é o daquele livro que você revisita e ele sempre tem algo a dizer a quem o lê. Ele influenciou de Dostoiévski a Jacques Kerouac. Para abrir a temporada dos clássicos, o Literatura escolheu um clássico por excelência, Honoré de Balzac. Fim do século XIX. Um homem compra um pedaço de carne num açougue de Paris. Era o Visconde Spelbert de Louvanjou, um estudioso de Balzac. O ano 1882. Quando o Visconde viu o papel que embrulhava a alcatra, reparou que eram páginas escritas. Reconheceu a letra. Eram originais de Honoré de Balzac. Balzac tinha morrido 3 décadas antes e a mulher dele também. Os credores venderam as anotações de Balzac pelo preço do papel. Isso dá uma ideia do desprestígio e dos problemas de Balzac junto aos contemporâneos dele. A crítica achava que o Balzac não era um grande escritor, não era um grande artesão da língua. Então por que Balzac permaneceu até nossos dias, influenciando de Dostoiévski a Jacques Kerouac? Ele realmente cobriu um período muito amplo da história francesa, ele nos trouxe, ele teve essa capacidade de trazer um mundo para a gente, e é um mundo que continua vivo, e que tem uma relação muito próxima com o mundo da gente. Então acho que isso tudo faz dele um clássico. Balzac criou mais de 2.000 personagens que reapareciam em diversas obras diferentes, tanto nos 137 romances, quanto em contos, ora protagonistas, ora personagens secundários em diferentes épocas da história da França e das próprias vidas. Ninguém tinha feito isso antes dele. Balzac chamou a essa reunião a comédia humana. Para os estudiosos, o escritor francês tinha criado o roman fleuve. Ele é o inventor de um termo que a gente chama, na história da literatura, o retorno das personagens. E isso é fundamental para a comédia humana, porque a comédia humana são mais de 80 romances. Então, como é que iria se estabelecer a ligação entre esses romances? Então, tem personagens que retornam, nunca, digamos, no mesmo momento, e nem no mesmo plano. Então, aquilo vai voltando e tem também uma utilidade de economia. Porque, por exemplo, tem um banqueiro, o Barão de Nucingen, que é um alemão. Então, toda vez que precisar de um capitalista ou precisar de um banqueiro para aparecer na história, puxa, ele tira do bolso da casaca, ele tira essa personagem. Né? O médico, tem o Dr. Bianchon, que vai aparecer, um dos personagens que mais aparece ao longo de toda... Alguém fica doente? É sempre o Dr. Bianchon. E ele falava, eu tenho um mundo na minha cabeça. Não tinha computador. Não dava para puxar o arquivo estava só na cabeça dele. A obra completa de Balzac foi reunida no Brasil pelo tradutor e especialista e linguista Paulo Roney em 1946. A obra de Balzac, depois da morte do autor em 1850, não parou de crescer. Hoje ele é um dos autores mais comentados do mundo. A coleção esgotada saiu agora em nova edição pela editora Globo. Esse trabalho é absolutamente capital para a difusão do Balzac. É a terceira reedição desse trabalho absolutamente monumental, deste homem fantástico, e daí tem os grandes encontros da história. Então, Paulo Roney, ele veio para o Brasil durante a guerra, ele era judeu, veio escapando de
lá de problemas políticos, e ele já tinha um trabalho sobre os romances de juventude do Balzac. E aí a editora Globo tinha começado essa empreitada monumental e corajosíssima de traduzir toda a Comédia Humana. E aí ele foi contratado para articular isso tudo. Quer dizer, ele era tradutor, mas na verdade neste projeto ele não atuou como tradutor. Ele atuou como articulador e escreveu assim mais de 2.000 notas, todas extremamente pertinentes e inteligentes, e para cada um desses 80 e tantos romances, ele escreveu uma introdução, todas brilhantes. Vidas interligadas, sentimentos humanos, amor, paixão, ciúme, crime, castigo e redenção. Elementos essenciais nas tramas de Balzac. Por que Balzac seria essencial para a formação de atores? Porque o ser humano muda, mas no fundo, ele é sempre igual. E Balzac descreveu tantos seres humanos especiais, diferentes, originais, pelo menos para o conhecimento da gente. Estás contente, minha joia? Perguntou Elizabeth. Que devo ser um dia? A senhora Crevel ou a senhora Montes? Qual a tua opinião? Crevel não viverá mais de 10 anos, libertino como é, respondeu Lisbeth. E Montes é jovem. Crevel te deixará 30.000 francos de renda, aproximadamente. Então Montes, que espere. Balzac abre os olhos, abre a perspectiva de você descobrir que aquelas pessoas estranhas, esquisitas, simples, normais, que você encontra ali na esquina, que elas são possíveis e são extremamente interessantes, porque senão você pega um texto assim, mas isso aqui não existe. Existe. Leia Balzac porque existe. Balzac situou suas histórias em diversos países, Itália, Espanha, Alemanha e, claro, em sua terra natal. Descreveu com lirismo o interior da França, seus campos, suas montanhas, mas o palco principal de sua obra é Paris. A cidade aparece frequentemente na Comédia Humana, não apenas como cenário, mas como personagem que vive, respira e age, moldando qualquer protagonista que chegue aqui. Como disse Ítalo Calvino no livro Por que Ler os Clássicos, Balzac transforma em romance a capital francesa. C'est une énorme ville qui fascine, qui attire, qui vous dévore et dans laquelle les personnages vont devoir évoluer. Mas a Paris de hoje nada tem a ver com aquela descrita por Balzac. Em meados do século XIX, a cidade passou por uma grande transformação, comandada pelo Barão de Haussmann, que modernizou e saneou a capital francesa. Para encontrar vestígios da época do escritor, seguimos os passos desta historiadora, que organiza passeios por locais parisienses que marcaram a vida e a obra do autor da Comédia Humana. Caminhando pelo bairro de Saint-Germain-des-Prés, uma espiadinha pelas grades e vemos pátios que ainda preservam características daqueles tempos. Quand il a rédigé ses romans de la comédie humaine, il s'est lancé dans ces descriptions qui sont extrêmement importantes, parce que selon Balzac, il y a une interaction entre le personnage et le cadre dans lequel il vit. Donc il y a une influence très très forte du cadre dans lequel vous vivez. Donc Balzac va prendre beaucoup de temps pour poser les décors. Mais imaginez tout ça pas entretenu, c'est ça qu'il faut imaginer, les immeubles pas entretenus, très peu de rues qui étaient pavées, les égouts qui n'existaient pas, donc on jetait tout dans la rue, c'était immonde. Balzac, como historiador de costumes, procurava inspiração nos lugares públicos, principalmente nos cafés parisienses, como o antigo Le Procope, localisado no Quartier Latin. Quand on regarde les portraits de Balzac jeune, c'était un homme qui était extrêmement maigre, qui avait des cheveux gras, qui n'avait plus de dents. Il devait être très laid. À la fin de sa vie, il est énorme, donc il n'est pas plus beau, il n'a toujours pas de dents. Il n'avait pas un très très beau physique. Effectivement, Balzac, il mangeait peu, mais il dévorait des quantités de café absolument effroyables. Quand on regarde l'emploi du temps de Balzac, il travaillait 15 heures par nuit. Et Balzac disait qu'il avait besoin du café pour travailler. Il disait quand la boisson vous tombait
dans l'estomac. Dès lors, les personnages s'organisaient sur la feuille de papier, comme les bataillons de la grande armée. Donc il fait un parallèle entre ces héros qui partent en bataille sur sa feuille de papier et les armées de Napoléon. Et Balzac dira, ce qu'il a conquis par l'épée, je vais le conquérir par la plume. Paris, é verdade, mudou muito, mas ainda guarda vestígios dos lugares, personagens que deram vida às histórias de Balzac. As tramas que se entrecruzam, os dramas que vão crescendo, as alegrias e tragédias dos personagens de Balzac tiveram inúmeras adaptações para o cinema. Da vida do escritor, pouco se sabe. Por isso apresentamos a você trechos de uma minissérie que tem Gérard Depardieu no papel de Balzac. Et vous les envoyez aux ordures! Lâche mon cheval ou je m'en vais te chauffer la peau du dos! Dis-donc! Qui sont tous ces gens? Le peuple de Paris. Le peuple de Balzac. Le peuple de la comédie humaine. Nós temos um povo de preto por causa da morte de um homem de talento. Uma nação em luto por um homem de gênio. Disse ao povo o escritor Victor Hugo, amigo fiel de Balzac, no velório do escritor. Amen. Ainda menino, Balzac viveu uma difícil relação com a mãe, Charlotte Lor, interpretada na minissérie pela brilhante Jeanne Moreau. Non. Quand on est 32e sur 34, on n'a ni caresse, ni baiser. A mãe só veio a assumir o amor e a reconhecer o talento do filho no leito de morte. Alimentando o sonho de se tornar um escritor reconhecido, Balzac começou a escrever na juventude e chegou a montar uma gráfica para imprimir os próprios romances. L'encre est noire, elle n'est pas sale. Et que vas-tu imprimer avec cette encre noire? Des faire-part de deuil. Non, des livres, bien sûr. Endividado e sem conseguir vender seus livros, o escritor contou com o apoio de uma mulher mais velha da alta sociedade, Madame de Berny, vivida na TV pela atriz Virna Lise. E conseguiu alcançar a fama com A Pele de Onagro, um romance fantástico publicado em 1831. Il faut que ce soit un chef-d'œuvre. Eugénie Grandet, Pai Goriot, Coronel Chabert, muitos e muitos romances vieram depois, tornando Balzac o fundador do realismo na literatura moderna. O escritor era um amante das mulheres, mas a maior paixão, e talvez única, foi a polonesa Evelina Hanska, a Madame Hanska. Monsieur Balzac, quelle surprise! Vous êtes seul? Aqui vivida por Fanny Ardant. Foram 16 anos de amor às escondidas, até finalmente se casarem. Um casamento interrompido pela morte do escritor aos 51 anos. Em 1834, Honoré de Balzac resolveu classificar os livros escritos em 3 grupos: estudos de costumes, estudos filosóficos e estudos analíticos. 9 anos mais tarde, encontrou o título definitivo. Pendant longtemps, moi-même, je n'ai pas su ce que je faisais. Mais maintenant, je le sais. Quand j'aurai réuni et cousu ensemble tous mes livres, ce sera comme une vision immense de notre société, de notre siècle. Laure, viens. J'écris la comédie humaine. A obra monumental ficou inacabada com a morte do escritor, em 18 de agosto de 1850. Clássicos da literatura russa em traduções diretamente do original. De Dostoiévski, a coleção da editora 34 traz o romance Aldeia de Stepan Tchaikovsky e seus habitantes, traduzido por Lucas Simone. E a reunião de contos Dois Sonhos, com tradução de Paulo Bezerra. Rudin, de Ivan Turgenev, traduzido por Fátima Bianchi.
Neste romance de estreia, o primeiro autor russo a se destacar no Ocidente retrata um intelectual eloquente, porém incapaz de transformar ideias em ações. Na coleção Clássicos da Literatura em Quadrinhos, chega a vez de Guerra e Paz, de Leon Tolstói. Com adaptação de Frédéric Berrimot e desenhos de Thomas Camp, a gigantesca obra do escritor é resumida em pouco mais de 100 páginas, ricamente ilustradas. No próximo bloco. Alguns vêm da antiguidade e se renovam a cada geração, a cada leitura. Por isso são eternos, os clássicos universais. Eles vivem há séculos entre nós. Podem ser encontrados nas calçadas e bancas de jornais, mas estão mais acostumados aos ares civilizados de uma livraria. Ocupam o espaço nobre das vitrines em edições de bolso ou de luxo. Alguns vêm da antiguidade e se renovam a cada geração, a cada leitura. Por isso são eternos, os clássicos universais. Olha, os clássicos hoje não são best-sellers exatamente, né? Mas sempre tem uma procura, sempre tem um lançamento importante, relevante, ele acaba entrando, né? A Divina Comédia sempre tem uma roupagem nova. Mil e Uma Noites entra também nesses mais vendidos da loja. Os clássicos brasileiros vendem bem? Olha, os brasileiros vendem, tem sempre os Machado de Assis, José de Alencar vendem. Muito também impulsionado pelas listas de escola, né, quando está na lista do vestibular. Qual o campeão de vendas dos clássicos? Acho que atualmente, até pelo impulso do filme, né, Os Miseráveis, Victor Hugo tem vendido muito bem. Né? Um livro que a gente sempre encontra nas livrarias é Moby Dick, de Herman Melville. Curioso é que quando foi publicado pela primeira vez há um século e meio, o livro vendeu apenas 2 dúzias de exemplares. Melville morreu amargurado, sem saber que um dia sua obra ganharia o status de grande clássico. A incrível história da baleia que enlouquece o Capitão Ahab submergiu na memória literária por 70 anos. Foi resgatada já nos anos 1920 pelo cinema. John Barrymore viveu pela primeira vez nas telas o Capitão Ahab. O filme finalmente atraiu o interesse do público para aquela obra tão singular. Num texto que já virou clássico na crítica literária, o escritor e ensaísta Ítalo Calvino lista 14 definições possíveis do que seria um clássico. Uma delas diz que um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Ainda segundo Ítalo Calvino, existem obras que se tornam inesquecíveis e passam a fazer parte do inconsciente coletivo e individual. Outra definição: dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado. Poeta, ensaísta e professor universitário aposentado, Adriano Spínola tem os clássicos como referência na vida pessoal e também no campo profissional. A obra clássica, eu diria que ela é filha do tempo. E, sendo assim, ela consegue conjugar harmoniosamente a beleza literária, estética e a verdade de um tempo e da condição humana. Mas há obras que nascem clássicas. Por exemplo, não é verdade? Por exemplo, Grande Sertão Veredas, pela força da criação, pelo grande enlace, tá entendendo, de humanidade. Vidas Secas também é outro clássico brasileiro que quando surge também um impacto com uma força enorme. Entre os contemporâneos, quem você acha que tem esse potencial de se tornar um autor clássico? Eu diria o Baldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro. Eu acho que ele tem toda a condição de se tornar um clássico da literatura brasileira. É o último grande romance de fundação do Brasil. Qual o seu clássico favorito? Vários. Na literatura brasileira eu citei há pouco o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E o Dom Casmurro, evidentemente. O mundo intelectual do poeta, tradutor e ensaísta Ivan Junqueira gira em torno dos clássicos. Como na casa dele não há mais espaço para tantos livros, o ex-presidente da Academia Brasileira de Letras conserva apenas aqueles que julga necessários. Na grande maioria, obras clássicas. Os clássicos são os pilares de tudo, entendeu? Inclusive você tem que começar a considerá-los a partir da antiguidade greco-romana. Quer dizer, o conceito de clássico, ele nasce ali. E até hoje você lê aqueles clássicos. Até hoje você lê Platão, você lê Aristóteles, você lê Sócrates. Como um livro se torna clássico? O conceito de clássico
a meu ver, é o daquele livro que você revisita e ele sempre tem algo a dizer a quem o lê. De maneira que a leitura da obra clássica ela é interminável. É aquele livro velho que não envelhece nunca. A leitura dos clássicos também, nas escolas, você tem que saber a hora certa de dar um livro ou outro para os alunos, dependendo da faixa etária? É preciso saber a hora e é preciso saber como ministrar aquele alimento à criança. Se for bem administrado, a criança vai gostar. Agora tem que saber fazer. Não pode jogar aquela coisa em cima de uma criança que não está apta, tá entendendo, a receber aquele tipo de mensagem. O livro, para se tornar um clássico, ele precisa de um tempo? Por exemplo, livro publicado em 1900... Não, você tem os clássicos da Antiguidade Greco-Romana, tudo bem, estão lá, né? Você tem os clássicos da Idade Média, do Renascimento, os grandes clássicos dos séculos que se seguiram, 18, 19, 20, os clássicos da contemporaneidade, né? Que a coisa fica muito mais difícil de você conceituar por causa de uma proximidade histórico-literária que não te dá uma visão correta das coisas. Mas, por exemplo, eu não teria dúvida nenhuma em afirmar que Graciliano Ramos é um clássico. Cada vez que eu volto ao Graciliano, eu ganho alguma coisa. E você? Qual o seu clássico favorito? Na temporada deste ano, o Globo News Literatura vai homenagear os grandes autores universais. Você pode votar no seu candidato a partir de uma lista disponibilizada na nossa página na internet. Os 7 mais votados vão ser homenageados aqui no nosso programa. Entre na página da Globo News e participe. O Globo News Literatura fica por aqui. E não se esqueça de que contamos com a sua participação. Se você tiver algum assunto ligado ao universo dos livros ou algum escritor que queira ver em nosso programa, entre em contato com a Central de Atendimento ao Telespectador. Encerramos o programa de hoje com retratos de Honoré de Balzac, feitos por ninguém menos que Pablo Picasso. Os retratos estão publicados no número mais recente da revista Serrote, editada pelo Instituto Moreira Salles.